Olá! Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, analisando as funções dos comportamentos. Eu sei que é muito mais gostoso quando a gente fala especificamente dos comportamentos dos nossos filhos. Parece que faz mais sentido. Mas isso só faz sentido, só vai fazer sentido quando vocês entenderem a teoria. Somente a dica ali da profissional, a minha dica com vocês, ou a dica da profissional que está atendendo vocês, se por acaso não sou eu, não vai fazer sentido a hora que você estiver na sua casa e não souber o que fazer. Se for uma questão bem específica, como por exemplo, ele se joga no chão quando sai do carro, e aí a profissional já te deu a dica específica, como fazer, você vai saber. Mas se for algo parecido, a mesma classe de comportamento, a mesma classe de resposta, você não vai saber e pode ser que você fique perdida e acabe fazendo algo que vai atrapalhar um pouquinho aí a condução do tratamento, tá? Então, é muito importante a parte teórica. Então, hoje, a gente vai falar sobre as funções dos comportamentos. Eu, particularmente, adoro fazer análise funcional. Eu acho tão interessante, importante entender, e aí vocês vão começar a olhar para os filhos, para o marido, para a esposa, para o chefe, de outro jeito. Parece que tira uma venda dos olhos. Então, vamos lá. Função é diferente de motivo. Esse é o nosso ponto de partida. Então, em cada aula que eu fizer aqui para vocês, em cada aula do nosso treinamento, vai ter um ponto de partida. Esse é o ponto de partida da aula de hoje. Função é diferente de motivo. Função é observável, a gente pode testar. Inclusive, eu vou ensinar vocês a testar mais para o finalzinho da aula. E motivo é uma inferência. É algo que a gente está ali imaginando. A gente não tem como testar se é aquilo mesmo. A gente costuma dizer, aqui na ciência comportamental, que isso é atribuído ao mentalismo. Então, a gente está atribuindo que tem ali naquela mente, tem ali naquela cabecinha um pensamento que pode ser verdadeiro ou não. A gente que está atribuindo àquela mente aquele pensamento, aquela motivação. Mas a gente não tem como saber se isso é real ou não. Tá? Então, quando a gente vai fazer análise funcional, a gente faz a análise daquilo que a gente é capaz de ter certeza, do que a gente observa e é capaz de medir. Lembram-se da definição de comportamento? Comportamento é aquilo que a gente observa e é capaz de medir, e a gente está fazendo uma análise funcional de comportamentos. Então, é sempre aquilo que é observável e capaz de medir, de fazer modificações. Então, vamos aqui para o próximo. A função do comportamento, ela pode variar. Então, eu vou falar quais são as funções dos comportamentos, né? Lembra daquela tabela ACC da primeira aula, e vocês aí que estão carecas de me ouvir falar nos treinamentos de pais, nas orientações de pais, sobre reforço, sobre punição, sobre comportamento, sobre análise do comportamento. A função do comportamento, ela pode ser num momento chamada de atenção, em outro momento pode ser outra. O mesmo comportamento pode ter funções diferentes, tá? Então tem que ficar atento a isso. Uma criança que grita, num momento pode ser para chamar atenção, um outro momento pode ser para fugir ou se esquivar de determinada situação, tá? Então essa é outra questão bastante importante. Então, vamos lá. Os 4 tipos de funções que qualquer comportamento que um ser humano possa emitir tem. Isso para criança com dificuldades de comportamento, para você, para mim, para o marido, como eu falei, para o chefe, para aquela vizinha. Então, a gente pode utilizar isso para analisar qualquer comportamento. Legal, gente? Muito legal isso, né? Então, vamos lá. 1. Obter algo tangível. Então, uma pessoa pode emitir um comportamento para ter alguma coisa, para pegar alguma coisa, para conseguir alguma coisa. Pensando numa criança, por exemplo, ela pode se jogar no chão à medida que ela quer o celular do pai e o pai não diz que não. Ou a bateria acaba, ela se joga no chão, tá?
Então, o comportamento de se jogar no chão vai fazer com que o pai coloque rapidinho na tomada, vai fazer com que o papai pegue o celular da mamãe para dar para ele sair do chão, afinal está no meio do shopping, que vergonha, enfim. Aí tem lá todo aquele antecedente comportamento, consequência ganhei um celular, pronto, vou me jogar no chão mais vezes. Lembram-se das aulas passadas? Então, a função se jogar no chão pode ser para fugir de uma tarefa, não vou tomar banho. Então, não quero tomar banho. Vamos tomar banho? Se joga no chão. Lembram-se também da aula passada? Parou o carro. Vamos, eu tenho que caminhar. Eu me jogo no chão porque eu não quero caminhar, então eu ganho o colo. Então, o mesmo comportamento de se jogar no chão pode ser para obter algo, pode ser para fugir de algo, pode ser para ganhar atenção, tá? Então, múltiplas possibilidades, varia. Vamos ver aqui. Então, pode ser para fugir de algo, evitar algo, que é fuga e esquiva, tá? Então, o fugir é quando eu já estou em contato com o elemento, com a situação, e eu quero sair dali. E o se esquivar, evitar algo, é quando eu nem estou ainda em contato e eu já estou prevendo que isso vai acontecer e eu não quero, e eu já começo a emitir comportamentos para não chegar a isso. Por exemplo, crianças, às vezes, quando começam a ser exigidas demais na clínica, às vezes começam a fazer comportamento de fuga dentro da própria clínica, ou, às vezes, de esquiva em casa, né? Começam a fazer comportamentos, podem ser comportamentos de birra, outros tipos de comportamento em casa, para não ir para terapia. Comportamentos de atenção, de busca por atenção, tá? Que são os mais variados. Isso é bem comum, né? Todos vocês já devem ter reconhecido isso nos próprios filhos. E autoestimulação. Autoestimulação tem muito a ver com questões sensoriais, é muito comum, às vezes, nas estereotipias, nas necessidades devido as questões sensoriais do autismo. Isso é bastante comum no TDAH também, porque crianças com TDAH têm muita necessidade de movimento, então, às vezes, e tem algumas questões também com integração sensorial, então, às vezes, essa questão de autoestimulação está muito ligada aí ao TDAH também. Então, vamos analisar aqui um a um. Obter algo, pode ser um Lego, eu quero um Lego, né? Eu quero um chocolate. Isso é obter algo tangível, tem que ser algo que se pega, que se tem, ok? E aí a gente vai fazer a análise funcional, por exemplo, a criança está chorando porque eu tirei o brinquedo dele, ele está na clínica, eu tirei o brinquedo dele porque eu vou embora da clínica e é o brinquedo da clínica. Aí ele quer aquilo, ele pode se jogar, ele pode se bater, ele pode se morder, ele pode gritar, e a gente vai analisar aquele comportamento. Ele está chorando. Ele está chorando porque ele quer obter algo, ele quer o brinquedo, tá? Ele pode chorar em outras situações e não é por algo tangível, né? Pode ser por chamar atenção, pode ser por fuga, tá? Então a gente precisa analisar naquela situação o que aconteceu exatamente antes. E aí a gente vai ter noção do porquê aquele comportamento está ocorrendo, tá? A gente pode fazer testes, tá? É claro. Isso é com muito cuidado, não pode ficar fazendo teste toda hora, senão a gente vai acabar reforçando, mas quando vocês têm dúvidas da motivação daquele comportamento, até para preencher tabela, ou para poder tomar a atitude mais adequada depois, com a orientação da profissional que estiver acompanhando vocês, se não for o caso dos meus pacientes, né, que são acompanhados por mim, vocês podem fazer pequenos testes, né? Então, se está em dúvida se é atenção, se é fuga, se é esquiva, faz o teste, coloca de volta, vê se o comportamento cessa, aí você vai ter certeza, aí você vai, entendi, ele está chorando porque ele quer isso, então toda vez ele está fazendo isso, então o que eu preciso fazer? A gente já sabe lá pela tabela ACC que se a gente continuar fazendo, dando essa resposta, essa consequência, esse comportamento vai aumentar, né? Então, a gente entendendo a função, a gente sabe onde a gente tem que mexer. Okay? Principalmente depois nas próximas aulas, que é o que fazer e o que não fazer, né? Que é as estratégias para evitar os inadequados, né? Porque a gente não vai trabalhar a gente não vai focar em punição e reforço de comportamento alternativo, a gente tem que se antecipar. Então, tem várias questões
relacionadas à antecipação, que são importantes, e também as estratégias comportamentais, tá? Então, próximo, fugir de algo, evitar algo. Então, na fuga, vocês podem pensar, fuga ou esquiva, né, evitar algo, a gente pode pensar em situações de demanda escolar. Eu até coloquei aqui uma cadeira para representar isso, aquela criança que senta, levanta, escorrega, sai, vai beber água, vai no banheiro, ai, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, vou comer uma coisa, ai, tô com sono, né? São todas estratégias de fuga, né? A esquiva, o evitamento, ele é um pouquinho antes, né? Então, assim, tem que acordar para ir para a escola, e aí não acorda, não veste a roupa, não levanta, porque tá longe da escola, ainda não entrou em contato com a demanda escolar, mas está evitando até de ir para a escola, tá? Então, fuga e esquiva é mais ou menos assim. Busca por atenção, coloquei aqui uma loirinha bonitinha gritando para ver se a mãe olha para ela. Essa mãe tá com cara de quem tá tentando colocar esse comportamento em extinção, né? Tá com uma cara ali de que não vai olhar para ela, que não vai responder, não vai dar nenhum reforço, o bronca, né? Não vai olhar e vai dar uma bronca, que também é reforçar o comportamento, se for por busca por atenção, que a bronca vai reforçar, que vai ser uma atenção, né? Não é só carinho que é atenção, bronca também. E pensem aí, quantas vezes, né, isso não aconteceu, né, da criança tá fazendo ali. Esse é o mais fácil de ver, gente, busca por atenção é muito fácil de identificar, é o que os pais acabam vendo com mais facilidade no dia a dia, porque, em geral, a criança quer ser vista, então ela fica fazendo os comportamentos na sua frente, você não tem como não notar, né, assim, é palco mesmo, né, ela busca o palco dirigindo atenção para você, e aí quanto mais a gente briga, a gente fala, a gente dá bronca, mais o comportamento aumenta, né. Bom, esse é mais fácil, né? Às vezes os pais têm um pouquinho de dúvida com esse aqui, com relação à atenção e obtenção, né? Mas era atenção, era obtenção, porque, na verdade, gente, tanto na fuga, quanto na esquiva, quanto na obtenção, a atenção sempre vem junto, né? Então, na verdade, a atenção, ela vai junto com quase todos, né? Mas tem os comportamentos específicos de atenção. A criança não quer fuga, não quer esquiva, não quer obter nada, somente a atenção do parceiro social. E aqui, por último, a autoestimulação. Eu coloquei aqui um bonitinho pulando, né? Eu sei que tem aí meus pacientes que fazem bastante busca desse tipo de estimulação, que pulam no sofá, pulam o tempo todo, falam bastante alto, se penduram e se jogam de ponta cabeça no sofá, na mesa, né? Precisam se balançar, e uma das dicas que eu sempre dou para a mãe, conversar com a terapeuta ocupacional, tomar sempre cuidado com a dieta sensorial, buscar as indicações da terapeuta ocupacional para que possa garantir também algumas antecipações para que a criança não entre na busca de estimulação, mas a gente precisa aprender de autoestimulação, mas a gente precisa aprender a identificar a busca por o comportamento por autoestimulação, até para que a gente possa ajudar essa criança a se reorganizar, né, buscar, de repente, não tá mais fazendo TO, voltar para o TO, né, porque às vezes fica uma cobrança muito grande tem alguns pais que eu já acompanhei que acabavam batendo, né, dando tapas na mão, por exemplo, em comportamentos de autoestimulação nos genitais, né, criança que ficava colocando a mão dentro da calça, ou então acabava, era um movimento de autoestimulação, e aí os pais acabavam reforçando, falando, explicando muito, então acabavam com dupla função ali, a criança, além de ter o comportamento reforçado por autoestimulação, ainda tinha o reforço, né? Toda hora que colocava a mão dentro da calça, tinha o reforço
autoestimulatório, e ainda a mãe chegava junto, conversava e falava, ficava perto, tirava a mão e punha a mão, enfim. Então, precisa de estratégias, existem estratégias que os terapeutas passam e combinam direitinho com a família. Importante, os terapeutas de vocês vão passar em algum momento uma tarefa, né, que vai ser vocês elegerem os comportamentos que estão incomodando, ou vocês mesmos vão chegar e falar, ele está fazendo isso, e isso está me incomodando. Então, ou vai partir dos terapeutas, ou vai partir de vocês, levando demanda aos terapeutas, e aí eles vão pedir, em determinado momento, para fazer uma tabela ACC, o grande terror de todos os pais. Meu Deus, eu não consigo diferenciar comportamento de consequência, é confuso, e é chato. Gente, é confuso? Sim. É importante demais, tá? Às vezes o nosso trabalho acaba não dando certo por falta dessa análise tão importante e específica que precisa ser feita aí na residência, quem passa mais tempo com a criança, tá? Então, eu sei que é penoso muitas vezes, que não é legal, que tinha que ter um jeito mais fácil, esse é o pensamento, né? Não tem aí uma dica que você possa dar sem eu fazer isso? Não dá, gente, porque aí vai ser tipo o conselho eu ia falar de padre, mas eu não quero entrar em nenhuma questão religiosa, mas é como se fosse assim, um conselho de amigo, né, de padre, de amigo, serve para todo mundo, é o mesmo para todo mundo, e o que a gente está propondo aqui, e é por isso que funciona, é que é específico para aquele comportamento, para aquela situação, naquele momento, tá? Então, a próxima tarefa de vocês é aí observar o filho de vocês, observar um comportamento, começar a observar os comportamentos e identificar as funções. Se o filho de vocês está nesse momento aí bonitinho, sem nenhuma questão mais disruptiva, observe o marido, observe a mãe, a sogra, e comecem a perceber esses comportamentos que acabam trazendo prejuízos e desafetos para a vida, e qual é a função do comportamento para que vocês possam modificar a consequência e verificar se o comportamento aumenta ou diminui. Ok? Obrigada. Tchau, tchau.